Pronto para te ajudar na compra do seu carro zero. Outlet All Hendrickson. Estamos esperando você. Aproveite e troque o óleo por sintético a R$ 34,95 e o comum por R$ 19,99. Estamos em 2 endereços, na 5401 e 5201, na West Sample Road, Coconut Creek. Acesse allhendricksontoyota.com. Anote aí o telefone 954-545-6532. 954-545-6532. Outlet All Hendrickson. Se você se envolveu em um acidente de carro, você precisa de um advogado. Bateram no seu carro? Você tem que ligar para o Berman Law. O time de advogados do Berman Law vai ajudar você a ser pago. Fale com um advogado do Berman Law em uma consulta gratuita. Ligue para 1-800-375-5555. Seu advogado só receberá se você receber. Se você não receber, você não paga. Se você se machucou em um acidente de carro, você tem que ligar para o Berman Law. Ligue para uma consulta gratuita. 1-800-375-5555. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é segunda-feira, dia de Giro USA. Apresentação, Neise Cordeiro. Tá na hora. Muito boa tarde a todos vocês que estão aí se conectando conosco através do nosso Facebook Live e através também do aplicativo da Rádio Gazeta News. Eu sou Neise Cordeiro, apresentando o programa Tá na Hora de hoje, dia 20 de abril de 2020, e entrando aqui com vocês com o Giro USA de hoje. Mas antes de mais nada, vamos dar um alô aqui para o Latinos Meat Market, o supermercado internacional aqui em Deerfield Beach, onde você encontra diferentes produtos de diversas partes da Latinoamérica, como Brasil também, Peru, temos também Venezuela, México e muitos outros locais. Então, Latinos Meat Market oferece aqui pra gente vários produtos e também aquela seleção de carnes, aves e frutos do mar, vegetais e frutas fresquinhas. Tudo isso diretamente aí para nossa família latina. Passem por lá na 1718 West Hillsboro Boulevard, aqui em Deerfield Beach, esquina com a Military Trail, e já façam suas compras da semana para quem já está precisando aí em épocas de pandemia, que estão ficando em casa. Bem, gente, mas agora nós temos aqui o nosso convidado especial, né? Que nós temos o Lindenberg Jr. Vamos ver aqui. Lindenberg Jr., que está diretamente de Los Angeles falando conosco. E deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que nós vamos ter que fazer um pequeno intervalinho, que a gente já volta, que nós estamos tendo algum probleminha aqui na conexão, mas a gente volta em um minutinho. Rádio Gazeta News Informativa. Dados do Ministério da Saúde divulgados neste domingo apontam que o Brasil já tem 2.462 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Em menos de 24 horas foram mais de 100. Os casos confirmados somam 38.654, sendo que São Paulo lidera na quantidade de casos e mortes. São mais de 14 mil casos confirmados e 1.015 mortes no estado. E mesmo diante do aumento no número de casos e mortes no país, o presidente Jair Bolsonaro voltou a desrespeitar as medidas de prevenção nesse fim de semana. No sábado, conversou com apoiadores que se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Em um discurso, defendeu o fim do isolamento social.
70% vai ser contaminado. Não adianta, se não for hoje, vai ser semana que vem ou mês que vem. É uma realidade. Devemos cuidar dos mais idosos e aqueles que têm problemas de saúde. Os demais, logicamente, ter cuidado também, mas saber que tem que trabalhar. Neste domingo, Jair Bolsonaro voltou às ruas. Participou de uma manifestação também na capital federal, no quartel do Exército, em que apoiadores aglomerados, a maioria sem máscaras, pediam a intervenção militar, ato proibido pela Constituição. Para os apoiadores, Bolsonaro falou da importância do poder do povo, da velha política e que não quer negociação, quer a volta do país à normalidade. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. O isolamento social e a não aglomeração são recomendados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e por especialistas como medidas mais eficazes no momento para conter a disseminação da Covid-19. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. 1h05, já estamos de volta aqui com a nossa conexão, né? Que nós tivemos um probleminha na conexão via telefone com Lindenberg Júnior, mas ele já está aqui via WhatsApp conosco, diretamente de Los Angeles, na Califórnia. Bom dia para você, Lindenberg. Bom dia, minha querida. Bom dia, audiência aí do programa Tá Na Hora. Estamos aqui de volta mais uma vez. Obrigado. E novamente colaborando aqui com o maior prazer. Obrigada, Lindenberg, por sua participação, como sempre, aqui toda segunda-feira. Um dos nossos fiéis colaboradores aí, trazendo pra gente notícias aí em tempos de pandemia do novo coronavírus. Então, vamos às notícias de hoje. Sim, pois a gente vai começar aqui. Temos algumas notícias boas, vou tentar ser breve aqui hoje. Eu selecionei aqui três fatos, 3 acontecimentos que estão acontecendo, vão acontecer. O número 1 é que na quarta-feira, no dia 15, o governador Gavin Newsom, que anda se bicando aí com o governo Trump, ou com Trump particularmente, anunciou uma ajuda, né, aos indocumentados, uma coisa que estava sendo esperada há muito tempo. O pessoal é considerado indocumentado, aqueles que a gente sabe têm o status ilegal, estavam muito aflitos, aliás, não só do povo da Califórnia, mas nos Estados Unidos todos, em consequência de não poderem trabalhar, boa parte da população sem poder trabalhar, seguindo as normas de quarentena, aqueles que não trabalham em serviços considerados essenciais, e ficaram à margem aí da sorte, já que não iriam receber nenhuma ajuda por parte do governo federal. Então, o governador anuncia no dia 15, na quarta-feira, que 125 milhões de fundos do governo, com ajuda também de fundos privados, que ele conseguiu juntar, essa ajuda para os indocumentados, que foi muito bem aceita, muito festejada aqui, principalmente em Los Angeles, uma região que é praticamente 35%, 40% da cidade tem a descendência latina, tem a presença de mexicanos. Então foi uma notícia bastante acolhedora, bastante alegre, vamos dizer assim, naquele dia efetivo, ou seja, na quarta-feira. Ele anunciou isso de manhã e à tarde já era muita gente, quase todas as mídias locais aqui anunciaram essa notícia. Então ficou aí essa semana o povo um pouquinho mais contente. Sim, e ainda os números aí são bem altos, né, da coronavírus na Califórnia, né, Lindenberg. Nós estamos mostrando aqui também que estamos mais de 15 mil casos em todo o estado, sendo que Los Angeles County é o que tem mais número, né, de casos, com mais de 5.900 casos seguidos por... Sem dúvida, sim. Sem dúvida, é o terceiro, aliás, é o quarto condado, né, fica somente atrás
em número de afetados ou de contaminados, vamos dizer assim. Então, fica atrás mesmo do lado e na área de Nova York, de New Jersey e de Chicago, que está aí na disputa com Los Angeles, com a diferença muito pouca. Então, quarto. E essa notícia, como eu falei, caiu muito bem, foi bem festejada aqui, porque a comunidade latina aqui é muito grande, principalmente mexicanos, né? Com certeza, e são os que trabalham aí, né, muitos serviços essenciais e necessitam desta ajuda mais do que nunca. Com certeza. E no dia, e também a segunda notícia vem também no âmbito estadual, já que no dia 18 de abril, ou seja, ontem, 2 dias atrás, o governador Gavin Wilson também anunciou a formação de um conselho, né? De um conselho onde ele convidou algumas pessoas influentes, como, por exemplo, tem executivos da Disney, o Robert Iger, tem também um executivo-chefe da Apple, Tim Cook, e também chamou, inclusive, a Janet Yellen, que participou, que dirigiu o Federal Reserve no governo anterior de Obama, que vão se juntar a ex-governadores da Califórnia que ainda estão vivos, que ainda moram na Califórnia, como é o caso do Arnold Schwarzenegger, do Pete Wilson. Inclusive, foi uma atitude do governador bipartidarista, porque o Pete Wilson, por exemplo, governador, é bem conhecido aqui, porque na época ele também jogou muito duro com os imigrantes, e essa atitude do governador Gavin Wilson foi bem bipartidarista, já que também o ex-governador e estrela de cinema, Arnold Schwarzenegger, também foi do Partido Republicano. Então, esse conselho vai ser formado por não só outros políticos, mas também grandes executivos com experiência de renovação, experiência de ações rápidas, né, que visa esse conselho vão se reunir 2 vezes por mês e a intenção é exatamente a recuperação mais breve possível da economia da Califórnia e dos negócios, né? Isso é uma forma que o governador atual tenta, de uma forma bipartidarista, juntar pessoas importantes, pessoas com experiência na área de empresa, junto com a área pública, e para tentar ajudar nessa recuperação o mais rápido possível. Foi uma notícia realmente muito boa, achei uma decisão, uma iniciativa do governador da Califórnia muito legal. Inclusive, uma dessas pessoas também que vai fazer parte do conselho é o bilionário Caesar, que fez parte até pouco tempo da campanha para presidente por parte dos democratas, né? Sim, e que, como todos já sabem, ficou para trás. Então, uma notícia muito boa, o Mr. Steyer, né? É uma notícia muito boa, já que todos esses personagens que eu citei aí, inclusive a número 1 do Federal Reserve, Janet Yellen, todos eles com muita experiência nessa área de econômica, na área de administração, na área de recuperação econômica, né? Então, muito importante que vai auxiliar, esse conselho vai auxiliar o governador e o estado da Califórnia vamos dizer assim, a entrar nos trilhos novamente na área econômica. Sim, e também, né, ver quando gradualmente se poderá abrir a economia do país, do estado, né, Lindenberg, que é o que espera. Com certeza. Algo que aqui, pelo menos, a gente tem que tirar o chapéu, tem que, vamos dizer assim, aplaudir, porque tanto o prefeito de São Francisco, o prefeito de Los Angeles,
principalmente esses dois prefeitos, junto com o governador, têm agido com muita cautela, com muita prudência em relação a essa questão de dar prioridade à saúde do povo, ao invés da economia. A economia, sim, é importante. Ontem teve manifestações, inclusive aqui em Hampton Beach. Domingo teve, sábado e domingo, os 2 dias, teve manifestações em algumas cidades. E até ia te perguntar sobre isso, porque aqui na Flórida nós tivemos manifestações ontem, né, em várias cidades aqui do sul da Flórida, a respeito da reabertura da economia, né, do estado. Então... Pois é, muita gente, no sábado a cidade que chamou a atenção foi Hampton Beach, né, ali já na borda ali entre Los Angeles e Orange County, onde muita gente estava no meio da rua, em plena praia, fazendo aglomeração, com bandeiras pró-Trump, com bandeiras, cartazes pedindo a volta da economia aberta, dos negócios, mas, por outro lado, houve também essa polêmica, porque o estado da Califórnia, principalmente o sul da Califórnia, é um estado que a gente está com essa problemática aí toda de contágio ainda, que não, vamos dizer assim, não houve não tem ainda vamos dizer assim, a gente ainda não pode contar com a sorte de estar abrindo para depois não cair no azar desse vírus continuar se proliferando. Não foi mostrado ainda nenhum achatamento de curva ainda, né, no momento. Exatamente. Então tem que ter muita cautela. Então eu acho que é muito precipitado desse povo pensar simplesmente. Inclusive ontem eu estava vendo aqui tinha uma menina que foi entrevistada pelo Canal 5 aqui, que é uma televisão local independente. Acho que a pioneira, aliás, a primeira televisão de Los Angeles, KTLA? que continua a ser o KTLA. Tinha entrevistou uma repórter, estava lá presente em Hampton Beach, e entrevista uma menina e perguntando por que ela estava ali, e a resposta dela foi: não estou aqui porque o vírus pode matar. Veja só o que ela fala. O vírus pode matar, mas o desemprego também pode levar à loucura e à morte. Quer dizer, ela foi um pouco dramática, né? Nesse sentido, dizendo que não tinha recebido dinheiro nenhum ainda, que quase que não tinham o que comer, etc. Então, muitas dessas pessoas, eu acho que ela foi um pouquinho dramática, muitas dessas pessoas estão vendo um pouco o lado que estão perdendo alguns, vamos dizer assim, alguns privilégios que a gente, quando trabalha, tem aquele dinheiro, principalmente aqui nos Estados Unidos, e pensando muito nisso e deixando do lado a saúde não só deles, mas dos outros também, né? Já que a doença é muito contagiosa. Sim, a situação é delicada, né? De ambos lados, né? O problema do vírus com certeza, de se contaminar e o problema também da falta dos ingressos, né, para poder pagar as suas contas e também para poder prover para a família, né, alimentação, tudo isso. Então é uma situação muito difícil, né? É um pêndulo meio muito difícil, muito difícil, porém no meu caso particular, eu acho que o bom senso seria, os dois lados são muito complicados, mas eu acho que vamos dizer assim, a decisão, acho que eu sendo um prefeito, um governador, eu tomaria de acordo com como está a minha comunidade, né? Sim. No caso, por exemplo, de Los Angeles, como a gente falou aqui há um tempo atrás, uns minutos atrás, é o quarto condado com o maior número de contágios e mortes. Então, um índice muito alto, e se eu fosse o prefeito, eu continuaria fazendo o que ele está fazendo. Não tem como abrir, tem que ficar até o dia 15 de maio, e olhe lá. E a gente uma cidade como Ventura County, né, já a gente falando aqui, Ventura County, ontem o prefeito começou a liberar aos pouquinhos. Ventura, que está do lado de Los Angeles County, exatamente. Está do lado de Los Angeles County, mas com um índice muito abaixo, enquanto que Los Angeles houve 600 ou mais de 600 pessoas que já morreram. No caso de Ventura County, não tem nem 50 que morreram.
né? Então, quer dizer, o número de mortes é 10%, uma média de menos de 10% do que tá morrendo em Los Angeles. Então ele começou a liberar de pouquinho em pouquinho as coisas. Abriu certos caminhos para trilha, para o povo andar. Está programado abrir também algumas praias do Condado de Ventura nos próximos dias, mas mantendo a distância social e lembrando as pessoas serem responsáveis, usar máscaras, etc. Então, tudo tem que ser na sua medida, né? Com certeza. E a gente tem aqui a manifestação dos ouvintes, né, que estão se manifestando aqui via o Facebook. Temos aqui o Fábio que disse: a fome mata. A fome aumenta os crimes e o crime também mata. Resumindo, o medo mata muito mais do que uma gripe. Só quero comentar nisso, né, Fábio, que infelizmente não é uma gripe ainda, né? Isso daqui é algo um pouquinho, é mais do que uma gripe, não tem uma vacina ainda. Então, claro, né, a gente sabe desse problema também. A pessoa, quando está com fome, já chega o desespero, ver um membro da sua família, um filho, uma filha, passando fome, é algo muito triste mesmo. E ele também complementou, desculpa aí, sem dinheiro não tem saúde. Quem mora nos Estados Unidos sabe muito bem disso. Então, tem todos esses problemas, né? Como a gente mencionou aqui uns minutos atrás, é complicado. Todos os dois, a gente ia aqui conversando, expondo, a gente foi bem taxativo no quesito de que tanto a questão do desemprego e da fome é um problemão, mas o problema da saúde também é um problemão. Na hora de escolher, eu até falei, eu pessoalmente, eu teria que ver o lado da minha comunidade e decidir através desse, vamos dizer assim, do que está passando no status da comunidade. Ou seja, no status, como eu me refiro, até que ponto estará o contágio se proliferando. Exatamente. Foi o exemplo que eu dei entre Los Angeles County e Ventura County. Então, eu acho assim, tem que ter uma medida. Exato, e tem que ter o respeito também entre as opiniões, né? Eu acho que é de se respeitar a opinião das pessoas que querem a abertura da economia para que gradualmente se consiga obter uma solução para que isso aconteça, mas também protegendo as comunidades, né? E principalmente os mais vulneráveis a essa pandemia. Mas eu quero agradecer aqui o Fábio também pelo comentário e as pessoas que estão aqui conectadas conosco. Um grande alô aqui da gente, do nosso Giro USA. E é muito importante também o comentário do pessoal, né? E a gente tem, por último, aí mais uma notícia, né? A respeito dos testes, né, Lindenberg? Que tem novos locais de testes aí pelo condado de Los Angeles? Sim, no condado de Los Angeles aqui já são mais de... São quase 50 locais já. Esses locais são móveis, né? Você tem que ir com o carro, né? Você fica no carro, é atendido no carro, né? Ou seja, o teste que geralmente coloca um palitinho dentro da sua língua, né? Como se fosse saliva, né? Mas você tem que marcar a hora, ou seja, você tem que agendar a hora antecipadamente, entra no site, faz a sua... E outra coisa também, você tem que ter uma recomendação médica, não pode ser qualquer pessoa, para mim, né? Porque os testes são limitados, quer dizer, o número de testes são limitados, apesar de que Los Angeles tem aberto muitos locais de testes. Eu acho que, não sei a situação de Nova York, mas o Los Angeles County, o prefeito, tem trabalhado muito bem. E cada dia, eu não digo a cada dia, mas eu estou vendo aí uma média de a cada 3 dias eles abrem mais um novo, mais um ou dois. Por exemplo, hoje, segunda-feira, dia 20, abrem mais 3 locais. Um na cidade de Bell, que fica ao sul de Los Angeles, um pouco ao sul de Los Angeles, já perto de Carson. Um outro no centrão de Los Angeles, em um hospital, no Parque Lote Hospital, e o outro, se eu não me engano, na cidade de Bell, são 3 locais
daqui, eu esqueci de colocar o terceiro, mas um é no centro de Los Angeles, no Parque Marcato, ali, acho que você conhece, uma área ali perto onde tem muitos latinos e muita gente fica por ali na 7ª com a Wilshire. O outro na Cidade Bela, o terceiro não estou me recordando agora. Isso é inclusive uma matéria que a gente está produzindo agora hoje de manhã, aqui passou o Brasil. Então, o número de locais, como eu falei, aumenta a cada 2, 3 dias. Os esforços para testar as pessoas está sendo incrível do Condado de Los Angeles, do prefeito. E uma iniciativa também que eu venho a aplaudir. Inclusive, o prefeito ganhou muito, vamos dizer assim, ganhou a simpatia de muita gente que estava com o nariz meio torcido por ele, pela questão dos homeless aqui, da quantidade de homeless pelo meio da rua, e a gente, vamos dizer, muita gente julgando o porquê que ele não consertava isso, o porquê que a cidade não retirava os homeless, etc. Então, mais por esse lado, essas pessoas que estavam com o nariz torcido, até que aliviaram o nariz e a simpatia do prefeito, vamos dizer assim, voltou. Então, vamos dizer assim, essas pessoas que estavam recriminando pela questão do homeless, agora estão, vamos dizer assim, parte delas está, vamos dizer assim, né? Agora aplaudindo, exatamente, pelos esforços que ele está fazendo, inclusive há uns dias atrás também, o Condado de Los Angeles lançou iniciativa pioneira também no fato de, acho que foi rápido, acho que foram 5 dias ou foi 6 para você se cadastrar, mas eles ajudaram também as pessoas que não têm, vamos dizer assim, que foi deixado do lado por Trump pela questão do incentivo de dinheiro para poder ajudar nessa fase. O prefeito de Los Angeles, junto com a sua equipe, conseguiu um dinheiro que não é fundo público, conseguiu através de gente rica, gente milionária, empresas aqui da área do condado, juntar um fundo e conseguir um débito para esses indocumentados. Isso a parte da ajuda federal, né, Lindenberg? Isso a parte exatamente. Isso a parte do Estado e isso a parte do Estado. Então, o governo da Califórnia já falou isso, agora, como eu falei no primeiro item, e o prefeito já tinha se manifestado e já tinha sido efetivado uns dias atrás essa questão do débito. Eles vão receber um débito, não é dinheiro, mas é um débito com crédito, né? Como se fosse tem crédito, né? Você vai em qualquer lugar e você compra, né? Sim, muito bem. Só para alimentação. Supply, né? E supply. Exatamente. Bem. Isso aí foi predestinado com o intuito de ajudar exatamente essas pessoas que foram esquecidas aqui, que são muitos, né? Thousands aqui, indocumentados que vivem aqui e não vão receber esse incentivo do governo federal. Muito bem. Então está de aplauso aí, tanto o governador da Califórnia quanto o prefeito. Muito bem, ótima iniciativa, ótimas notícias aí para o pessoal da Califórnia, né? Esperamos que seja de boa ajuda para essas pessoas esquecidas. Bem, Lindenberg, quero agradecer muitíssimo a sua participação hoje com essas informações e a gente deseja aí para vocês uma ótima semana, com muita saúde, né? E em casa por enquanto, né? Até segunda ordem. Com certeza, saúde e paz, a gente vai correndo atrás e tentando fazer o melhor e também tendo bom senso de seguir as normas de distanciamento social e de proteção tanto para si como para os outros e torcendo para que as coisas melhorem rápido para todo mundo. Com certeza. Muito obrigada, Lindenberg. A gente se fala na próxima semana. Com certeza. Um abraço a todos que estão escutando e também a você e o pessoal que está na hora. Um abraço. Um abraço.
Um abraço virtual aí para o Lindenberg Júnior, falando com a gente diretamente de Los Angeles, na Califórnia. E se vocês querem dar uma conferida na revista, né, também, vocês podem entrar na página soulbrasil.com, que tem algumas matérias especiais aí sobre ali a região da Califórnia, incluindo também sobre a pandemia do coronavírus. E quero agradecer a todos aqui que nos acompanharam hoje, né, pelo nosso Facebook Live da Rádio Gazeta News. O programa tá na hora e a gente volta daqui a pouquinho, mais tarde, com o Boletim Coronavírus, com as últimas notícias aqui do estado da Flórida e também ao redor dos Estados Unidos. Até mais. Tchau, tchau. Dados do Ministério da Saúde divulgados